Olá, gente, tudo bem? Hoje vamos falar sobre um assunto polêmico, que é sono do bebê. Aquele bebê que mama e não dorme. Segura na minha mão que eu já passei por isso também. Mas hoje, depois de estudar, depois de ter sofrido, né, eu descobri algumas coisas que podem ajudar a gente. Vou mostrar tudo, vou falar tudo aqui para vocês, de coisas que vocês vão fazer e vão ver a diferença no sono dos bebês de vocês. Então fica aqui comigo, a gente já vai começar. Para quem ainda não se inscreveu aqui no canal, dá uma curtida aqui para ficar inscrito e ativa o sininho para quando eu tiver novos vídeos você já saber em primeira mão. O sono do bebê, temido bebê que não dorme, meu Deus, eu tive 2. Depois do meu primeiro filho, eu nem percebi que dentro da nutrição, estudando sobre o assunto, eu podia mudar na segunda filha. Embora tenha sido bem diferente, né? Mas eu podia, acredito hoje, que eu podia sim ter feito melhor e de repente ter tido noites de sono mais tranquilas. Então hoje eu vou passar para vocês o que eu já estudei, o que eu já vi e apliquei, que ajudaram muito a melhorar o sono desse bebê. E o que tem a ver aquilo que você come, né? Ninguém acredita, mas eu vou postar para vocês que sim. Então hoje a gente vamos começar fazendo uma retrospectiva e falando do sono do adulto, né? Que a gente tem que dormir muito bem. E isso já na literatura mostra que a gente tem prevenção de doenças crônicas absurdamente boas quando a gente tem uma noite de sono boa. Então, você diminui resistência à insulina, diminui diabetes, pressão arterial, obesidade, irritabilidade, diminui estresse, entre outros efeitos que uma bela noite de sono nos dá. E o bebê, quando ele nasce, ele tem essa desregulação do sono. Por quê? Porque ele não produz aquele hormoninho fofo que é produzido lá no hipocampo, né, no hipotálamo, que é a melatonina. A melatonina é o hormônio que nos faz dormir. E quando que o bebê começa a produzir isso, né? O bebê, ele vai tendo essa produção de melatonina de acordo com o desenvolvimento neurológico. Então, quando a gente fala que o bebê, os primeiros 3 meses a gente chama de esterogestação, é porque ele não devia estar fora da barriga da mãe. Para quem nunca ouviu esse termo, eu vou dar uma explicadinha bem rápida. Por que a gente chama de esterogestação? Na verdade, a nossa gestação deveria compor 12 meses, porque esse desenvolvimento cerebral ainda não está pronto, né? A gente vê que em outros mamíferos, né, eles nascem, o bebê, né? A cria já nasce, já às vezes sai andando, já sabe mamar, já está mais receptiva àquele ambiente externo. O nosso bebê não, porque com o passar do tempo, né, da evolução, o que aconteceu? O tamanho da cabeça não ficou compatível com a nossa bacia para passar pelo canal vaginal. Então, a gente teve que parir, né, o bebê antes do tempo. E é por isso que a gente tem que continuar esse desenvolvimento neurológico fora. Então, a gente, né, classificou isso como esterogestação, a gestação fora do corpo, que é onde se dá esse desenvolvimento neurológico maior, que é o crescimento, né, da circunferência cefálica, e também o desenvolvimento cognitivo, o desenvolvimento social desse bebê que se dá fora da barriga. E nesse processo, a gente sabe que os bebês não nascem produzindo a melatonina. Então, eles têm essa dificuldade de saber o que é dia e o que é noite. E trocam, né, o dia pela noite. Então, a criança às vezes acha interessante brincar às 3 da manhã. E tem uma blogueira que fala que é a bruxa das 3h33. E se vocês repararem, os bebês geralmente acordam próximo desse horário. 3h33. É bem interessante, né? Mas é o horário, né? Eles não têm regulação do ciclo circadiano. Então, eles vão acordando, né? Seja de dia, se dorme mais de dia, acorda de noite, dorme de noite, acorda várias vezes à noite. Então, não é um sono com qualidade, não é um sono completo,
Mas isso, o corpo do bebê está adaptado para fazer isso, porque ele está no processo de esterogestação. Ele não vai engordar, ele não vai criar resistência à insulina, ele não vai se estressar por conta disso. É por conta do próprio desenvolvimento neurológico, né? E não tem repercussões para o bebê. Tem repercussões para nós, mães, que a gente fica acabada no dia seguinte. E aí, qual que é a primeira coisa que regula o ciclo circadiano do bebê? É quando ele é amamentado. O aleitamento materno, o leite materno, carrega dentro dele melatonina, produzida pelo corpo da mãe. Então, o bebê que é amamentado ao seio materno, ele vai desenvolvendo e tendo a presença de melatonina no sangue dele, que proporciona um entendimento mais rápido do que é dia, do que é noite, através do leite materno. Então, os bebês que não mamam têm uma maior dificuldade de atingir esse desenvolvimento do ciclo circadiano, que é esse desenvolvimento em relação ao dia à noite, do metabolismo, do funcionamento fisiológico do corpo entre dia e noite. Os bebês que amamentam têm isso com maior facilidade, os bebês que não são amamentados ao seio materno têm isso mais demoradamente, que eles vão ter que produzir pelo próprio corpo deles. E aí fica uma dica, as mães que não conseguem amamentar exclusivamente, a importância de repente, manter o aleitamento materno, de repente, mais à noite. Né? Mesmo que você não vai ser um aleitamento materno para suprir toda a necessidade calórico-proteica desse bebê, você pode manter esse aleitamento materno à noite e ajudar o seu filho a chegar, né, nessa regulação do ciclo circadiano. Bom, e aí a gente vai falar um pouquinho, se então o bebê recebe através do leite materno a melatonina produzida pelo corpo da mãe, e se essa mãe não produz melatonina? Concorda que a deficiência no sono do bebê vai ficar muito maior, né? E por que a mãe não produz melatonina? Então, a gente vai começar falando um pouquinho sobre esses assuntos. No pós-parto, então assim, a melatonina, ela é um neurotransmissor, um hormônio, né, neuroendócrino, que tem essa função, né, de quando você diminui a captação ocular da luz, você começa a aumentar essa produção de melatonina, né? Então, a luz, né, os olhos e a luz é o grande determinante e limitante da produção de melatonina. Porém, a melatonina, ela é um neurohormônio que é muito, com funções muito comparativas à serotonina. Elas funcionam praticamente juntas, né? Porque a melatonina, a serotonina, ela também começa a diminuir, aumentar, durante o período da noite, porque a gente vai ficando mais relaxado, aí vai vindo a melatonina, uma ajuda ali a produção da outra e elas são análogas, né, no processo de sono. Por isso que a gente toma, né, grandes indutores de sono hoje são precursores de serotonina, porque elas são bem análogas. Uma complementa a função da outra e elas são formadas basicamente pelos mesmos tipos de aminoácidos e minerais e nutrientes, enfim. Então, quando vai chegando esse período, né, da noite, se a mãe não produz a melatonina, não tem como ela transferir a melatonina para o seu bebê. E a melatonina, estando relacionada à serotonina, a gente vai recuperar um outro dado lá de trás. Que a serotonina, ela também é estimulada pela presença do estrogênio. No pós-parto, a gente não tem essa presença de estrogênio, porque logo que nasce o bebê e a gente tem a retirada da placenta, né, você tem uma queda abrupta da serotonina. E pelo tempo que você amamenta, você vai manter essa serotonina baixa pela não presença do estrogênio na corrente sanguínea. E esse fato faz com que você, então, diminuindo a serotonina, diminua também a produção de melatonina. Mas também isso é fisiológico, gente, porque a gente tem que ficar um pouco mais acordada à noite. O corpo não faz isso porque ele resolveu fazer e te burlar. Ele faz isso porque é uma necessidade do mamífero amamentar a cria, tá? Bom, mas e aí, Mirella? Se eu não tenho essa serotonina e vou ter pouca produção de melatonina, né? O que eu posso estar fazendo? O que você pode fazer é melhorar a produção de serotonina, que analogicamente, vai estar ajudando na produção de melatonina. Vamos falar dos alimentos e dos processos nutricionais que a gente consegue fazer com que isso aconteça, mas antes a gente vai falar também de algo que é extremamente importante,
que é a higiene do sono da mãe, para que exista uma higiene do sono do bebê, tá? Então, eu vou contar para vocês que eu mesma, enquanto amamentava, ficava no celular, né? Celular é que tem essa incidência da luz azul, né? E a gente, para dormir, a gente precisa ter, né? Então, como o olho, ele capta baixa de luminosidade, se a gente tiver luminosidade direto no olho, a gente não vai conseguir produzir a quantidade adequada de melatonina que a gente precisa, né? E se a gente não produz pra gente, menos ainda vai pro leite, menos ainda vai pro bebê. Então, a higiene de sono contempla isso. Contempla a gente reduzir, né, a luminosidade. Então, né, amamentar com o celular, amamentar o bebê em lugar que tá, né, muito claro, à noite, com um monte de luz acesa, com a TV ligada, com estímulos luminosos de todas as partes, não é o ideal. O ideal é que a gente reduza, assim, os estímulos luminosos, tá? Pode ser de TV. Então, às vezes você, mas eu tô amamentando. Então, um lugar mais calmo, mesmo que você esteja assistindo uma TV, prefira uma TV que esteja mais longe, né? As TVs hoje a gente consegue regular essa luminosidade, deixa ela com uma luminosidade menor. Também barulho, né? Então, deixa assistindo um filme legendado para que você leia sem barulho, sem ruídos. Isso tudo vai estimulando a nossa própria produção de melatonina, né? E fazendo com que essa produção aumentada possa fluir para o nosso leite e estar sendo recebida pelo bebê. Então, começa a fazer higiene do sono. E aí, a gente vai falar propriamente da parte nutricional, que é quando a gente vai aumentar a produção de melatonina. Na parte nutricional, a gente pode e vai falar de muitos alimentos que hoje são sabidamente ricos em triptofano, que é o aminoácido que está relacionado à produção do neurotransmissor serotonina e melatonina. Então, a gente vai falar dos aminoácidos. Mas antes de eu falar dos alimentos que contêm a quantidade ideal de triptofano, a gente vai falar que, para que eu absorva esse triptofano, eu tenha que ter um intestino que esteja com uma porção absortiva boa. Se o meu intestino está inflamado, se meu intestino está no processo de disbiose, a gente vai ter que cuidar desse intestino. Porque se você ainda não ouviu falar, eu vou te falar agora. O nosso intestino é nosso segundo cérebro. Aonde a gente mais produz serotonina é no intestino. Se o intestino não funciona, tá constipado, tá com gases, tá com dor, né, tá tendo diarreias, esse intestino não tá bacana. Você precisa melhorar a saúde intestinal para, sim, começar a aumentar a absorção dos nutrientes, aumentar a produção de serotonina tanto intestinal quanto a produção de serotonina e melatonina neurologicamente, tá? Então, cuide dessa saúde intestinal. A gente já vai falar muito sobre saúde intestinal ainda, mas líquidos, fibras e alimentos pouco processados. Básico. Líquido, fibras e alimentos pouco processados. Já te ajudam bastante. E aí, vamos entrar nos alimentos que podem promover a produção de serotonina e, consequentemente, a produção de melatonina. São alimentos que têm como base o aminoácido triptofano. Então, os alimentos que são ricos em triptofanos, a gente tem a banana, a gente tem os alimentos que são fontes de zinco, como castanhas, os alimentos castanhas, né, fontes de zinco também são as proteínas. A gente tem os alimentos que são fontes de magnésio, que também a gente vê muito em castanhas, em sementes. A gente pode estar usando os chás calmantes, chá de camomila, chá de passiflora, porque eles não ajudam inicialmente na serotonina, mas eles vão abrir no canal de GABA, que é um outro neurotransmissor que também ajuda no relaxamento para que a gente possa ter uma produção aumentada de serotonina e, consequentemente, da melatonina, tá? E também os alimentos fontes de complexo B, porque eu não produzo a melatonina sem B6, B1, B3, são também nutrientes específicos e condicionantes para a produção de uma boa qualidade de serotonina e, consequentemente, da melatonina. Onde eu acho os complexos B? Eu gosto muito de falar do levedo de cerveja para a mulher que amamenta, porque é riquíssimo em complexo B,
beta-glucanas, que a gente já falou em outro vídeo, né, que ajuda na produção de leite, e fibras. E além disso, é um fungo que ajuda no tratamento da desbiose intestinal. Então, eu usaria ou, né, fontes alimentares, que são os cereais na forma integral, vitaminas, que a gente pode estar consumindo, né? Pergunta sempre para o ginecologista ou nutricionista se pode consumir algum complexo B. E alimentos à base de frutas, né? Todas as frutas e verduras, eles têm uma quantidade de complexo B muito grande. Porque o complexo B, ele faz parte do ciclo de Krebs. Como todos os vegetais fazem respiração e tem esse processo de produção de energia pelo ciclo de Krebs, as plantas produzem muito complexo B, né? Então, todo esse processo de cereal integral, frutas, verduras, todos esses alimentos, aliás, tem uma grande quantidade de complexo B. Então, complexo B, bacana, lembrar do levedar de cerveja, que eu gosto bastante, mas tem que ser em quantidades pequenas, algumas vezes ao dia. Lembrar do zinco e magnésio, que são dois minerais que eu sou fã de carteirinha, né? Presentes principalmente nas castanhas, presentes principalmente nas carnes ou nas sementes, né? A gente consegue consumir bastante quantidade que dá suporte para a produção de melatonina. E, como um todo, a gente tem que ter o triptofano. Lembrando, gente, que o triptofano, ele é um aminoácido. Ele vem das proteínas. Então, se a mulher, né, fica toda querendo comer só carboidrato, você não vai ter aminoácido suficiente para a produção de melatonina. Vou dar um exemplo. O nosso corpo, conforme a gente engravidou e amamentou, a gente construiu um ser novo, né? A gente ajudou a formar todos os tecidos e órgãos desse bebê, que precisou de muita proteína. Então, nosso corpo tirou de nós. E, durante a amamentação, continua tirando as nossas reservas de proteína. Se eu não reponho essa reserva adequadamente, você acredita, tenta lá, então tá bom, eu como uma quantidade de proteína X. Mas se ela não for suficiente para toda a função, regenerar toda a função do nosso corpo que necessita de proteína, você acha que o nosso corpo vai regenerar a função do fígado ou vai deixar sobrando a proteína para produzir serotonina para você dormir? Não, o nosso corpo é seletivo. Se ele tem uma quantidade limitante de um nutriente, ele vai usar no que é mais necessário, mais urgente, e para aquilo que é menos necessário, ele vai deixar continuar faltando. Então, lembrando que o triptofano, que é o aminoácido precursor de serotonina e melatonina, é uma proteína. Por isso, a ingestão proteica tem que ser adequada. Seja ela vegetal ou animal, tem que ser adequada. Então, preciso de proteína, de complexo B, de zinco, magnésio, isso é basicamente. E tem um outro nutriente que eu amo muito, né, que a gente vai falar muito dele no pós-parto ainda e na amamentação, que é o ômega 3, gente. O ômega 3, ele é um óleo responsável, uma, né, das responsabilidades, um óleo anti-inflamatório, desenvolvimento neurológico, né? Então, o bebê, nos últimos meses de gestação, ele arranca todo o nosso ômega 3, porque é o desenvolvimento neurológico dele, e na amamentação também, porque ele tá, né, pela esterogestação, ele continua tendo esse desenvolvimento neurológico, né, nesses próximos 3 a 6 meses, fora do útero. Então, ele vai pegar bastante ômega 3 nosso. E o ômega 3, ele é muito importante para a função lá cerebral das bainhas de mielina, para a recaptação ou não da serotonina. Então, a gente precisa ficar muito atenta, né, na quantidade de ômega 3 que a gente está consumindo. Então, consumir peixes é muito interessante. Tem peixes aí super baratos, né? Então, de repente, uma sardinha, pode ser até a sardinha enlatada, né? Lembrando que sardinha enlatada tem que ser imersa em óleo e não em água, por conta do mercúrio, né? Mas a sardinha, pode ser a cavala, pode ser o salmão, né? Qualquer peixe que seja de mar, ele vai ter uma quantidade maior de ômega 3. A gente também encontra ômega 3 em suplementos, também encontra ômega 3 nas castanhas, nas sementes, semente de chia, de linhaça, são riquíssimas, né?
Então dá para consumir. Semente de abóbora também tem zinco, tem magnésio, tem triptofano e tem ômega 3. Então, a semente de abóbora também é um alimento bem completo para você tentar modular esse seu sono. Então, pensar que a nutrição, quando você quer que o seu filho durma bem, você tem que ter uma excelente produção de melatonina. Porque se você tiver uma baixa produção de melatonina, você não vai estar passando essa melatonina para o leite e o bebê não vai estar tendo aquele sono tranquilo. Se você não faz a higiene de sono, você pode ter quantidade suficiente de nutrientes para produzir melatonina, mas se você não tem higiene de sono, você efetivamente não consegue. Você vai produzir muita serotonina, bacana, super legal, mas você não vai produzir melatonina, né? Então, essa higiene de sono, diminuir a luz, diminuir barulho, também ajuda muito o seu corpo a entender que está na hora de produzir a melatonina, né? Que é o ciclo circadiano. Entenda que baixa luminosidade absorvida pelos olhos dá aquele estímulo neuronal de que, opa, é a hora de produzir a melatonina. E aí, eu vou dar mais uma informação que é bem interessante, que a melatonina, ela é um neurohormônio que é capaz também, que é antagônico do cortisol. A gente também vai falar de cortisol. Cortisol é um hormônio de estresse produzido quando a melatonina não está produzida, né? Ele é um hormônio anti-inflamatório, né? Que a gente produz para combater inflamações, mas ele deixa a gente muito pilhado. Então, se você tá tendo essa luminosidade, não tá produzindo melatonina, que é a sinalização que o corpo precisa, né? Baixa luminosidade, para aumentar a melatonina e diminuir o cortisol, se você não consegue ter esse aumento de melatonina, você vai estar com o cortisol o tempo todo aumentado. E vai ser aquela criança que vai estar agitada, naquele estresse, chorando e tudo mais. Eu tive recentemente, eu fiz uma consulta com uma paciente de gêmeos. E ela falava, nossa, Mirella, aquele horário da bruxa, tal, não sei o que, as crianças choram muito, tem muitos gases, não conseguem relaxar. Falei para ela, primeira coisa, fazer a higiene do sono sua e dos bebês. Amamente-os à noite. Ela estava dando também, inclusive, fórmula à noite. Eu falei, troca. Se você quiser dar fórmula para descansar, dá de dia e vai descansar de dia. À noite, você dá o seu leite, desde que você tenha se alimentado bem durante a manhã, desde que não, né? Você sempre vai dar o leite. Mas faça uma alimentação também bem regrada do almoço até umas 8 horas da noite, pelo menos isso. E amamente esses bebês num lugar tranquilo, com pouca luminosidade. Gente, ela me mandou mensagem, falou assim, Mirella, eles melhoraram muito, né, dessa questão da hora da bruxa. Então, na hora da bruxa, eu fiz isso com a minha segunda filha, gente. Chegava às 6h30, eu ia para um quarto, ficava lá. Minha filha, ela dormiu super bem. Na verdade, os meus 2 filhos, né? Eles não eram crianças de ficar acordando de madrugada assim. Acordavam várias vezes, mas não ficavam acordados, querendo brincar e nada disso. Eles dormiam, acordavam algumas vezes, várias vezes. A gente amamentava e eles voltavam a dormir. Mas de trocar o dia pela noite, não, né? Então, assim, de dia eles ficavam muito mais acordados e eles dormiam mais à noite, embora picados, mas eles dormiam muito mais à noite. Então, essa dica que eu dou é uma dica que eu vi, né? Na minha segunda filha, inclusive, ela chegava a dormir às vezes das 9h30, que eu amamentava, até 4h30 da manhã. Pelo menos até o 8º mês, que daí veio o salto de desenvolvimento dos 8 meses, que é mais difícil. Mas até os 8 meses, eu até chegava a falar, às vezes, eu queria que ela dormisse um pouco melhor de manhã e não dormisse tanto, né, tão bem durante a noite. E aí eu pedi e aconteceu. Mas, enfim, esse horário da noite, quando você amamenta um bebê num lugar calmo, com pouca luminosidade, e você tem uma alimentação ali melhor, rica, né, em zinco, magnésio, complexo B, advindo de cereais, advindo de frutas, verduras, legumes, pode usar um levedo de cerveja, semente de abóbora, semente de chia com ômega 3, pode comer peixe nesse almoço, peixe na janta. Alguns dias você vai começar a perceber que o bebê se tranquiliza mais para dormir, que ele efetivamente diminui aquele estresse,
que os sonos vão ter mais qualidade, porque você tá produzindo mais melatonina, tá passando mais melatonina para esse leite, e esse bebê tá ganhando mais melatonina e regulando o seu ciclo circadiano. Então, vamos ficar atentas nessas dicas. Mais uma vez, a alimentação ajudando no seu pós-parto, porque dormir é muito bom. Ah, outra dica que esqueci de falar, né? Quando possível, pratique uma atividade física, porque você também ajuda a liberar endorfinas, também vai liberando a melatonina à noite, né? Independente que você pratique essa atividade física de manhã ou à noite, essa endorfina, né, fica circulando e também ajuda na produção de melatonina à noite, né? Então, uma atividade física vai muito bem. Tá vendo como a gente manter hábitos de vida saudáveis no pós-parto diminui muitos dos efeitos dos pós-partos e um dos que é mais gritante, que é o sono do bebê. O sono do bebê pode ser modulado, sim, por como você modula a sua alimentação. Então, fica esperta nas dicas que eu dei, tenta fazer e depois me conta se você percebeu essa melhora ou não. Mas eu não tenho dúvidas de que você vai sim perceber essa melhora e vai começar a ter um dia, né, muito melhor depois que seu filho dormir uma noite melhor. E você também vai estar dormindo uma noite muito melhor. Então, se você gostou, dá aqui o seu comente, dá um comentário. Se você ficou com dúvidas, pode me escrever e a gente se vê nos próximos vídeos. Até lá!